Nesta segunda videoaula sobre o Manual 34, Casos Práticos de IVA e Pareceres Técnicos, vamos agora ao grupo número 2 e o grupo número 2 trata do IVA de caixa. O IVA de caixa que correspondeu na plataforma ao estudo que foi feito relativamente ao Manual 31, o regime de IVA de caixa. E agora vamos fazer um caso em que vamos questionar algumas das situações deste regime para consolidar aqui os nossos conhecimentos sobre o tal regime do IVA de caixa. Em primeiro lugar, a primeira questão que eu faço é: em que consiste este regime do IVA de caixa? O que é que isto significa? Em que é que se traduz na prática o regime do IVA de caixa? E o regime do IVA de caixa permite aos sujeitos passivos que a ele adiram, e claro, só podem a ele aderir desde que reúnam as condições de adesão que daqui a um pouco, em mais uma das questões, eu irei explicar. Portanto, este regime de caixa, ele permite aos sujeitos passivos a que ele adiram derrogar o princípio de liquidar IVA no momento de venda ou prestação do serviço e deduzir o IVA no momento da compra. Assim, estes sujeitos passivos passam a liquidar IVA no momento do recebimento das vendas por parte dos clientes e a deduzir o IVA suportado nas compras no momento do pagamento aos fornecedores. Note-se que a regra instituída nos artigos 7º e 8º do Código do IVA, e que tem a ver com o chamado facto gerador e a exigibilidade, é de que o momento de exigibilidade do IVA, portanto a exigibilidade tem a ver com o momento em que o IVA é exigível por parte do Estado, nós temos que o entregar ao Estado, e portanto o momento de exigibilidade do IVA é a emissão da fatura, que tem de ser feita até ao quinto dia útil após a entrega do bem, prestação do serviço. Ou seja, é a data da emissão da fatura, dentro do prazo legal dos 5 dias úteis, que determina a entrega do IVA na respectiva declaração periódica, mensal ou trimestral. E, portanto, esta é a regra, não é? Estamos aqui perante a regra. Agora, temos aqui sempre um problema. É que, quando a minha empresa emite fatura ao cliente, emite a fatura mais o IVA, só que o cliente pode não pagar. Pode demorar muito a pagar e muitas vezes nós estamos a pagar IVA ao Estado de uma operação de venda a prazo em que nem sequer recebemos do cliente. Nem IVA, nem o valor, absolutamente nada. Não recebemos do cliente. E já temos que pagar o IVA ao Estado. Porque se eu emito uma fatura em maio, por exemplo, essa fatura ela vai se transformar em IVA liquidado, o IVA a pagar ao Estado, e tenho que entregar a declaração periódica do IVA até ao dia 10 do segundo mês seguinte, se for um regime de caráter mensal, ou até ao dia 15 do segundo mês seguinte ao trimestre, se for um regime trimestral. E, portanto, muitas vezes eu estou a entregar IVA ao Estado sem receber absolutamente nada do cliente. E há aqui problemas de tesouraria para as empresas. E, consequentemente, este IVA de caixa, ele permite que eu só passe a liquidar o IVA no momento da venda
ou seja, a liquidar o IVA no momento do recebimento das vendas por parte dos clientes. E, portanto, pode haver aqui, efetivamente, vantagens do ponto de vista de tesouraria, em que eu só vou pagar o IVA ao Estado depois de receber do cliente. E, portanto, esta é uma das vantagens do chamado IVA de caixa. A minha segunda questão prende-se com que condições terá um sujeito passivo de verificar para que o regime do IVA de caixa lhe seja aplicável. O regime do IVA de caixa aplica-se a sujeitos passivos com volume de negócios até 500 mil euros e que não beneficiem de isenção do imposto. Isenção ao abrigo do artigo 9º do Código do IVA ou ao abrigo do artigo 53 do Código do IVA. O artigo 53 ele é destinado aos rendimentos dos trabalhadores independentes, quer seja profissionais, quer seja empresariais. Ou não estejam no regime dos pequenos retalhistas, bem como terem atividade aberta há pelo menos 12 meses, o que significa que um sujeito passivo não pode optar pelo regime de IVA de caixa no início da atividade, mas apenas um ano após esse início. E também é condição não terem dívidas fiscais e não terem qualquer obrigação declarativa em falta, perante, obviamente, o fisco. E estas são, grosso modo, as condições para que um sujeito passivo possa aderir ao regime do IVA de caixa. Mais uma questão agora sobre o IVA de caixa. Como pode o sujeito passivo fazer a opção pelo regime de IVA de caixa? A opção pelo regime de IVA de caixa deve ser feita através de uma declaração de alterações. Essa declaração só produz efeitos a partir de 1 de janeiro, ou seja, a aplicação do regime de caixa inicia-se no primeiro trimestre ou janeiro no regime mensal do ano seguinte. Essa opção obriga a permanecer no regime durante 2 anos, salvo se deixar de cumprir os requisitos obrigatórios, e nesse caso a passagem ao regime normal ocorre no período mensal, trimestral, posterior ao facto que originou a saída do regime de caixa. Caso o sujeito passivo decida posteriormente voltar ao regime normal, fica obrigado a permanecer no regime normal durante 2 anos. Sendo que a opção pelo regime de caixa só se aplica a partir de 1 de janeiro do ano seguinte, mas o regresso ao regime normal pode aplicar-se a qualquer momento, desde que cumpridos os 2 anos de permanência no regime de caixa. Para nós podermos aderir ou optar pelo regime de IVA de caixa, e claro, nunca esquecer que para que um sujeito passivo possa optar por este regime, ele tem que verificar os requisitos que na linha B eu tinha enunciado. Mas o sujeito passivo ou o contabilista certificado para as entidades que possuem contabilidade organizada, através do portal das finanças, e nós podemos, por exemplo, pesquisar para irmos mais rapidamente por IVA de caixa, e pesquisando IVA de caixa, vamos diretamente para serviços, portanto seria na área de serviços, IVA de caixa, opção de IVA de caixa e aceder, portanto isto vai, vamos aqui aceder e temos aqui a área do portal das finanças onde se efetua o pedido de adesão ao regime do IVA de caixa.
Temos aqui no Portal das Finanças também os links úteis. Trata-se do Decreto-Lei número 71 de 2013, de 30 de maio, aprovação do regime de contabilidade de caixa em sede de IVA, denominado por regime de IVA de caixa, e que tem a ver aqui com este decreto, que nós também podemos retirar, fazer o download a partir do Portal das Finanças, e começa logo por dizer, no seu número 1, como eu já tinha dito, que podem optar pelo regime de contabilidade de caixa em sede de IVA, regime de IVA de caixa, os sujeitos passivos de IVA que, não tendo atingido no ano civil anterior um volume de negócios para efeitos de IVA superior a 500 mil euros, portanto, o volume de negócios do ano anterior tem que ser inferior ou igual a 500 mil euros, não pode ser superior. Não exerceram exclusivamente uma atividade prevista no artigo 9º, isenções internas, e não estejam abrangidos pelo regime de isenção previsto no artigo 53 do Código do IVA. São os trabalhadores independentes, com um volume de faturação inferior a 12.500 euros, que estão no regime de isenção, ou pelo regime dos pequenos retalhistas, previsto no artigo 60, todos, obviamente, do Código do IVA. Portanto, aqui no número 1 estabelece o âmbito para o regime de caixa. E no Portal das Finanças, nós fazemos a respectiva adesão, mas o Portal das Finanças avisa que esta página permite efetuar a adesão ao regime de IVA de caixa, cujo prazo normal de adesão decorre durante o mês de outubro de cada ano, produzindo efeitos a 1 de janeiro do ano a seguir. Portanto, a adesão é feita em outubro e depois produz efeitos em 1 de janeiro do ano seguinte, conforme as indicações aqui do pedido de adesão ao respectivo regime. Então, vamos para a linha D. Quais os tipos de operações que podem ser abrangidas pelo regime do IVA de caixa? O regime do IVA de caixa aplica-se a todas as transmissões de bens e prestações de serviços quando o comprador for também um sujeito passivo. Ou seja, não se aplica logo à partida a operações com consumidores finais, com as seguintes exceções. Basicamente, operações que não são operações internas e operações entre entidades com relações especiais. Diga-se as importações, exportações e atividades conexas, operações em sede de RITI, que é o regime do IVA nas transmissões intracomunitárias, ou seja, transmissões intracomunitárias de bens ou aquisições intracomunitárias de bens, prestações de serviços intracomunitários, operações em que haja o reverse charge, ou a inversão do sujeito passivo, e operações em que os dois sujeitos passivos tenham relações especiais. Portanto, aqui não podemos aplicar nestas operações o regime do IVA de caixa. No entanto, o regime do IVA de caixa, salvo ou fora este tipo de operações, ele aplica-se às transmissões e prestações de serviços quando o comprador ou o adquirente, no caso das prestações de serviços, ele próprio também é um sujeito passivo. Faça uma breve descrição sobre as regras de funcionamento do IVA de caixa numa empresa que adquiriu ou que aderiu ao regime, em termos de liquidação, de dedução, do que pode acontecer, por exemplo, com os adiantamentos. Existem limites temporais para a liquidação do IVA de uma venda a prazo? Antes de fazer esta breve descrição, vou só resumir um pouco qual é, digamos que, a grande vantagem deste regime do IVA de caixa para, obviamente, aqueles sujeitos passivos que a ele possam aderir. Quando nós efetuamos uma venda a um cliente,
emitimos uma fatura e se fizermos, por exemplo, uma venda em março, essa fatura é emitida em março, os tais 5 dias úteis que, como regra, para a emissão da fatura, e na declaração periódica do IVA de março, cuja entrega no regime mensal seria até ao dia 10 do segundo mês seguinte, o valor da base dessa fatura, vamos imaginar uma fatura de 10.000 euros, será no campo 3 que nós vamos colocar os 10.000 euros. E no campo 4, temos já que colocar o valor do IVA a favor do Estado, que para 10.000 euros e à taxa de 23% será 2.300. Então temos que desembolsar já 2.300 euros nesta declaração do IVA. E o problema é se o cliente ainda não nos pagou. Ou seja, se ainda não obtivemos o recebimento do cliente, estamos a pagar do nosso bolso o IVA ao Estado, quando o cliente ainda não nos pagou. E o cliente, nós podemos ter concedido ao cliente 30 dias, 60 dias, e o cliente pode não respeitar o prazo. Eventualmente pode ser um cliente que se venha a configurar como de cobrança duvidosa, em mora, há mais de 6 meses, por exemplo, e a questão é que nós estamos a pagar IVA ao Estado de uma venda que não recebemos qualquer valor. E então, o que vai acontecer no IVA de caixa para as entidades que a ele possam aderir é que só vão pagar o IVA ao Estado quando efetivamente receberem o valor do cliente, o valor da venda. E essa é a descrição que nós fazemos para o IVA de caixa, ou seja, as regras de funcionamento do IVA de caixa resumem-se ao facto de que o IVA liquidado é exigível no momento do recebimento por parte do cliente. E o IVA suportado pode ser dedutível, e agora aqui estamos a falar, obviamente, das compras. O IVA suportado nas compras pode ser dedutível no momento do pagamento ao fornecedor. E, portanto, temos aqui estas duas vertentes. Temos a vertente da venda, mas também temos de ter a vertente das compras. No caso do IVA dedutível, caso se trate de uma operação com reverse charge, ou seja, com inversão do sujeito passivo, o IVA só será incluído na declaração periódica quando for considerado o IVA liquidado. Em relação aos adiantamentos, e aqui adiantamentos, nós temos adiantamentos de clientes e os adiantamentos que nós fazemos aos fornecedores, os adiantamentos obrigam à liquidação, no caso dos adiantamentos de clientes, ou ao exercício do direito à dedução, no caso dos adiantamentos a fornecedores, do IVA no momento do recebimento ou do pagamento ao adiantamento, ou pagamento do adiantamento. Aqui compreende-se porque recebemos o adiantamento, e se recebemos o adiantamento do cliente, teremos que verificar a exigibilidade do imposto. O adiantamento é declarado no campo 3, o IVA que incide sobre o valor do adiantamento no campo 4, naturalmente, em conformidade também com a respectiva emissão da fatura. Agora, existem limites temporais para a liquidação do IVA de uma venda a prazo? Então, se eu vender a um cliente 10.000 euros, mais IVA, e na fatura, na emissão da fatura, as minhas condições de pagamento são a 30 dias. Só que se passou 6 meses, 7 meses, 8 meses, o cliente simplesmente não paga. E será que será que de forma indefinida o Estado vai estar a aguardar pelo cliente
nos pagar para o Estado receber o IVA? Não. Existem condições e as condições são, contudo, a liquidação do IVA apenas no momento do recebimento do cliente tem 3 limites. Ou seja, terá de se incluir na declaração periódica o IVA liquidado, primeiro, ao fim de 12 meses da data de emissão da fatura. Isto é a primeira condição. Porque a emissão da fatura ela tem que ser feita exatamente nos prazos legais. Nós emitimos na mesma a fatura, nos prazos legais. Só que, ao fim de 12 meses da data de emissão da fatura, o IVA é exigível. O número 2. No período seguinte, após o sujeito passivo ter cessado a aplicação do regime do IVA de caixa. E o número 3. Na declaração periódica do período de cessação da atividade. E o mesmo é aplicável ao IVA dedutível. E, portanto, estas são as 3 condições em que, efetivamente, nós vamos ter que proceder à liquidação do imposto e, portanto, o seu pagamento ao Estado. Poderá o enquadramento de um sujeito passivo no regime de IVA de caixa afetar o direito à dedução? Ora, o enquadramento de um sujeito passivo no regime do IVA de caixa não afeta naturalmente o direito à dedução desse IVA, mencionado numa fatura como IVA, regime de caixa. Note-se que, além desta menção, as faturas emitidas por sujeito passivo neste regime têm de ter uma numeração especial para as distinguir das faturas de operações em que não se aplique o regime de caixa por parte de um sujeito passivo no regime normal, isto nos termos dos artigos 19º e 21º do Código do IVA. Existem diferenças em relação ao regime de regularização e reembolsos e no que diz respeito às obrigações declarativas? O regime de regularizações e reembolsos de IVA é aplicável a este regime, claro, com as necessárias adaptações decorrentes da diferente regra de exigibilidade. E estes sujeitos passivos têm também as mesmas obrigações declarativas e de pagamentos dos demais sujeitos passivos. Então este grupo foi um grupo para fazer uma breve revisão sobre o regime do IVA de caixa. Obviamente que, para um detalhe maior sobre este regime, terá que recorrer ao manual 31, aqui da nossa plataforma de e-learning, regime de IVA de caixa, onde este tema foi desenvolvido amplamente neste manual.